não é por mérito, não tem a ver com nós merecermos. Mas como eu vim dizendo, né? Eu tive o meu encontro com Jesus aos 16 anos, e então passei por muitas coisas, como eu disse, muitas e muitas coisas, e dentro disso tudo, há 6 anos atrás, nesse dilema meu com a minha esposa, nós tínhamos pensamentos diferentes na forma de ver ministerialmente, da forma de ver Deus, muitas coisas nós víamos diferente. Então, é como se um quisesse ir para um lado e um quisesse ir para o outro. Era um negócio que não era fácil. Em si, nós dois nos amando, dando certo, mas quando o assunto era ministerial, quando vinha a parte ministerial cumprir o nosso propósito, aquilo não fechava. E foi no meio desse intervalo, no meio dessa situação, que esse entendimento da oração em outras línguas, como um estilo de vida, como algo que pode ser feito dessa forma, de forma diária, que vira uma companhia diária para a nossa vida, né? Ele chegou há 6 anos atrás. E quando então eu entrei nessa prática, e logo cheguei para minha esposa, expus também a ela, e nós dois entramos nessa prática, algo surpreendente aconteceu. Eu tenho até um bonezinho que fala assim, um banner que tem... bonezinho não, as figurinhas as figurinhas que a gente manda no WhatsApp. Tá? Quem ora em línguas fala a mesma língua. Então, nós dois passamos então a falar a mesma língua. Deus pegou e nos uniu em um propósito só. Porque através daquela prática espiritual, de edificação espiritual, houve uma ruptura, houve um liberar na nossa alma para ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ministrando ao nosso espírito, nos trouxe a verdade e a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e agradável. Então, se a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, jamais seria a vontade de Deus que nós dois estivesse nessa confusão, nessa dificuldade de entender, um entendendo para um lado e para o outro. E parece que, nossa, pastor, mas isso aí é impossível. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem em muitos casos de casais que são pastores. Ou até mesmo que, às vezes, só a esposa é pastora, ou só o marido é pastor. Isso é algo normal. Por quê? Porque a religiosidade nos traz muitas coisas. Nos traz entendimento da nossa alma. Então, eu carrego uma bagagem. Eu vou lá, eu me converto tal ano, aí eu vou frequentar uma denominação X, e ali eles me ensinam uma forma de ver Deus, uma forma de relacionar com Deus. E aquilo ali, eu vou casar com uma outra pessoa que também aprendeu na religiosidade uma forma de ver Deus, uma forma de encarar a obra de Deus. E aí, quando isso entra em conflito, o que acontece? Um quer ensinar o outro. Um quer mostrar para o outro que a visão dele é mais certa. Né? E ninguém quer ceder. E no fundo ali, existe algo que para ele está certo, ele aprendeu daquele jeito. Né? Ele aprendeu daquele jeito. E não aprendeu com o Espírito Santo. Porque, a não ser na vida do Espírito, que nós aprendemos a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente ouve falar de Jesus, você vai ali, aceita Jesus, e é maravilhoso, o novo nascimento é totalmente pela graça de Deus. Você chega ali, você entende que você não merece nada, você, na verdade, você chega à conclusão que você é um terrível pecador e você precisa de um salvador, está de braço aberto, te recebendo. Maravilha! Mas aí, em vez de te ensinarem, infelizmente, acontece. E eu não estou aqui para criticar as pessoas, mas infelizmente é algo que o sistema religioso nos leva. Em vez de nos ensinar a andar em Deus, nos dão uma lista de pode e não pode,
ou nos entregam um tipo de estatuto da sua denominação. Então, aí você vai fazer o discipulado da sua denominação. Né? Porque não basta o discipulado da Bíblia. Você vai aprender o discipulado da sua denominação. Aí você vai aprender como que aquela denominação funciona. Em vez de você aprender como a vida no espírito cristão funciona, na verdade você vai aprender como aquela denominação funciona. Aí começa. Aqui a gente pode usar, não pode usar isso, pode usar isso, não pode usar isso, pode usar aquilo. Então, o que isso tem a ver com a oração em outras línguas, pastor? Tudo. Tudo. É um dom de revelação, quando né? nós entramos nessa prática da oração em línguas, né, tem uma canção até antiga do Ouvir e Crer que fala, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida e vida de Deus. Então, quando você entra nessa prática, a palavra deixa bem claro que quem fala em outras línguas, que é a língua para edificação, edificação pessoal que nós estamos falando hoje, você está edificando a si mesmo, você não entende, mas o seu espírito está orando de fato, né? E você está recebendo essa edificação. Então a nossa mente, ela fica infrutífera, mas o nosso espírito está de fato, ela está orando. E também a palavra deixa bem claro, eu estou falando com Deus. Então, três coisas que já seriam suficientes para nós entendermos como que essa prática ela é maravilhosa. Primeiro, eu estou falando com Deus. 1 Coríntios 14 deixa bem claro com Deus. Eu estou me edificando. E o meu espírito está orando de verdade. Então, quando você entra nesse lugar, o que acontece com você? Logo vem aquela sede por mais de Deus, né? Se envolver com intimidade com Ele. Quando você vai para a palavra, para a meditação da palavra, os começam a saltar, né? Começa a saltar ali. E, de repente, a verdade da palavra, ela começa a entrar. E a revelação da palavra de Deus começa a chegar. E aí, de repente, você com muitas das coisas que você aprendeu até então, até a forma como você estava andando até então, era simplesmente as maneiras que os homens te ensinaram. E aí você entra na escola do Espírito. Você está me ouvindo, pastor? Estou te ouvindo, querido. Estou te ouvindo. Você está travando um pouquinho, mas estou te entendendo sim. Beleza? Está assim, travada, mas está ainda. Está travando bem para mim aqui. Precisa falar, pode me cortar, mas estou te ouvindo sim. Não, pode falando. Depois eu sigo sua visão aí, sua linha de pensamento. Amém. Estou deixando o Espírito Santo me direcionar para onde eu estou indo aqui. Por isso que eu não estou... Né? Pode falar. Certamente tem pessoas assistindo aí, ou que vai assistir depois, que precisam ouvir isso aqui. Então, sim. Por que esse falar em línguas, ele é tão importante nesse caminhar? Porque é uma linguagem espiritual que vai te levar a uma edificação. E através dessa edificação espiritual, o seu envolvimento com a palavra de Deus, ele é totalmente transformador. De repente você vai estar ali, se você tem 30, ou 50, ou 10, ou 5 anos de evangelho, de repente você vai pegar ali a palavra e você vai começar a ler passagens e versículos que você cresceu ouvindo, cresceu ali vendo alguém falar, mas de repente aquilo ali cria vida. E você começa a ver luz. Jesus fala, minhas palavras são espírito e vida. Aquilo começa a se tornar luz. Você começa a fluir numa intimidade com o Espírito Santo. Jesus diz assim,
quando o Espírito de Deus, o Consolador vier, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Essa que é a maior dificuldade que às vezes acontece, quando a pessoa vai lá e converte e recebe Jesus. Ela vira uma pessoa dependente de um sistema religioso. Ela vira uma pessoa dependente do seu pastor, dependente de um líder, ao ponto que ela não consegue sentar diante da palavra e tirar aquele tempo de meditação e ouvir o que Deus está falando. Porque tudo que ela está lendo já vem pré-interpretado. Porque ela não consegue entrar naquele lugar no Espírito e simplesmente é a palavra, eu vou passar um momento com o Senhor. Quando ela lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela já lê com a versão que ela recebeu da sua denominação. Ela já lê com uma versão que ela recebeu do seu pastor, da sua religião, seja qual religião for. Então, aquela versão pré-programada que a nossa mente gravou, a nossa alma gravou. Natural. A nossa alma, ela filtra essas coisas, ela traz tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, né? Eu estava falando domingo sobre isso. Ah, como é que tem gente que consegue ouvir pregação o dia inteiro? Aí eu falei assim, todos nós ouvimos pregação o dia inteiro. A questão é que pregação que você está ouvindo. Porque a gente pensa, graça, né? Isso. Na nossa cabeça, quando se fala de pregação, a gente imagina alguém com a Bíblia na mão e o microfone falando. Pregar é proclamar uma notícia, proclamar algo, né? Trazer uma realidade de algo. Então, às vezes, uma música que você está ouvindo é uma pregação. Então, na nossa alma, tudo aquilo que nos foi pregado durante a vida, aquilo vai ficando impregnado ali, aquilo vai ficando ali. E aquilo vai se tornando verdades. Você vai acreditando naquilo como verdades. Então, quando você vai ler a Bíblia, por ela já durante tantos anos, por diversas religiões e homens, vem trazendo aquela ideia que é isso, é isso, é isso. Você não aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, quando você passa a entrar nessa prática da oração em outras línguas e mergulha nesse lugar, e flui nesse lugar, e começa a ir para a meditação da palavra, e começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus, e permitir que o Espírito Santo te mostre a palavra. Ah, querido. Aí, aquele versículo que você conhece faz muitos anos, ele se torna vivo para você. E aí é onde há essa ruptura. Então, o que aconteceu comigo, com a minha esposa? Duas pessoas que nasceram de novo, mas que tinham versões diferentes da forma de ver como fazer a obra de Deus, como pastorear, como conduzir uma igreja. Cada um tinha sua. Mas quando nós fomos para a escola do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele não se divide contra si mesmo, os dois entrou na mesma escola. Quando a gente entra toda uma escola do Espírito, aí acabou. Acabou a divisão. Muitos pastores, eles querem ali, achando que ele vai segurar o membro ali, ó, pegando ele, impedindo ele de... não quer ensinar essa liberdade de ter vida com o Espírito Santo. Ele acha que ele vai perder ele. Não, a menos que você não está na mesma escola. Porque se você estiver na escola do Espírito e você matricular aquela ovelha na mesma escola do Espírito que você está, meu querido, muito pelo contrário do que você possa imaginar. Ela vai conduzir para o mesmo lugar que você está em Deus. Só que a diferença... Mas a melhor coisa... Oi?
a melhor coisa realmente é você confiar alguém justamente aos cuidados do Mestre, do Espírito Santo, que ele é o nosso mentor. Quando você entende de vida do Espírito e as práticas espirituais, aonde ela te leva, aonde ela vai te levar para o mesmo lugar, que é aos pés do Espírito Santo. E uma das coisas que eu, pegando a linha que você está falando, uma das coisas, quando eu comecei a entender, meu querido, das práticas espirituais e a oração no Espírito, foi justamente esse entendimento que eu passei a ter. Foi essa mente que começou a ser formada até então, que eu tinha, em parte, uma mente, por algumas coisas, uma mente religiosa. Entendeu? Não era algo que eu fazia porque eu tinha que fazer. Quando eu entendi, comecei a orar no Espírito o tempo todo, que a gente entende como é a oração no Espírito, que você pode estar falando esses mistérios de Deus, orando em línguas, orando no Espírito o tempo todo, fazendo qualquer coisa. Quando eu comecei a entender isso e ter essa prática diária, e a simplicidade da prática, eu comecei a ver muitas coisas que eu via como religião ou religiosas, eu comecei a ver na simplicidade do Evangelho e fazê-las com mais leveza, a entender a vida e a prática cristã com mais leveza, com mais suavidade, sem ser sacrifício e sem ser algo que me faça, que me tira do propósito de Deus. Na verdade, me leva a esse propósito. A oração em línguas e a oração no Espírito e as práticas espirituais, ela me forma a mente de Cristo, a mente espiritual em mim, e ela me traz o entendimento real do que é a vontade de Deus. Por isso que ela não nos traz nenhum tipo de confusão e não nos traz nenhum tipo de algo que venha nos tirar do propósito, do projeto de Deus. Ela nos leva, assim, para esse propósito maior, para esse projeto maior. Quando eu comecei a entender essas práticas e a vivê-las diariamente, pastor, foi uma das coisas que eu comecei a entender e a ter essa tranquilidade dentro de mim, que não era eu fazendo. Não precisava me sacrificar, fazer nada. Era Cristo quem estaria fazendo. É a obra de Deus em mim, a obra dele, sem nenhum trabalho da minha parte. Simplesmente o meu trabalho é, hoje, descansar, orar no Espírito e entender que Deus tem um plano maior e ele está nos levando a este projeto, a este plano maior. É esse mistério que Paulo fala, quando ele orava no Espírito, ele estava recebendo, através da oração no Espírito, amém? Por isso que Paulo escreveu a maior parte do Evangelho, porque ele entendeu essa prática, e ele fala, em uma das partes aqui de Coríntios 14, ele fala que ele orava mais em línguas que todos. Por quê? Porque ele entendeu que aquele era o começo, aquele era o princípio, e ele tinha que andar por aquele caminho. E esse caminho começou a trazer Cristo e toda a sua revelação. Por isso que nós, quando nós entendemos e podemos falar de dons e ministérios e práticas espirituais, devemos entender que é algo que Deus tem para todo aquele que crê e se entrega ao Evangelho da graça. O Evangelho não é pesado. O Evangelho de Deus é a graça, é a suavidade do Espírito, é o entendimento do que é o serviço do Senhor no descanso da fé. Isso é uma coisa que eu comecei a entender, pastor, quando eu comecei a ouvir isso e aprender isso, isso me libertou. Libertou a mim, minha esposa começou a entender também, trouxe libertação. Graça ainda. E eu comecei a entender isso também. E eu não precisei, assim, você disse que houve na sua casa aí um certo desafio. No meu, Cristo começou a trabalhar nela, sem até mesmo eu estar ali fácil, tem que ser assim, não. Cristo começou a trabalhar nela de uma forma diferente. E hoje nós estamos caminhando, estamos andando na mesma visão, estamos tendo entendimento disso. E cada dia é algo novo, é uma experiência nova, e Deus tem nos trazido muita graça nesse entendimento. Amém? Então, pegando esse gancho aí. Importante aí. Esse entendimento da oração no Espírito, dessa forma, eu tive ele em 2016, né? Eu recebi um entendimento, comecei a receber a revelação do entendimento da graça de Deus de 2005. Eu era um cara totalmente na justiça própria, e Deus precisou me mostrar. Sozinho naquelas questões, eu não sabia como lidar com aquilo. Quando chegou em 2016, para cá, com essa prática, é muito importante vocês pegarem isso aí, e a abertura da palavra,
aquilo que o Senhor me entregou em 2005, o entendimento que Ele me deu em 2005, aquilo foi desabrochando, 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 e me levando para o lugar que eu estou hoje, de entendimento. Hoje, o meu ministério tem o nome Nada Além da Graça. Isso. E um cara que era focado numa justiça própria, como eu era, aquele menininho bonitinho, certinho, focado na justiça própria, romper daquele lugar de legalismo para o lugar da graça, somente com aquele encontro com a própria graça, que é Jesus mesmo. Então, e essa prática espiritual vem trazendo essa abertura que eu venho dizendo aqui, é muito importante isso. Por que eu quero frisar isso aí? Porque muitas pessoas que hoje mergulharam mesmo como um estilo de vida na oração em outras línguas, a maioria, né? Tem gente que não, que veio por outro caminho, mas a maioria foi porque estava em momentos da sua vida de muita confusão, de muita coisa, se cansou de um sistema e já chegou um momento que não estava entendendo mais nada. É muitas vozes, né? Muitas vozes. Talvez você está nesse lugar hoje. Muitas vozes de homens, muitas vozes da religião, muitos pastores e todo mundo falando, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e você também ao mesmo tempo sem saber para onde você quer ir. E eu me encontrava nesse lugar. E muitas pessoas que entraram nessa prática e mergulharam é porque estavam nesse lugar. E porque estava nesse lugar, eles falaram, eu vou mergulhar. O meu caso foi esse, eu falei assim, se isso não fazer bem, mal também não vai. Bem. E foi tão precioso na minha vida que aquilo ali me curou totalmente. Porque Amém. em 2016, quando eu encontrei Jesus, a graça de Deus, aquela coisa maravilhosa, eu falei, Jesus é lindo. Como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Amém. Porque até então, mesmo sendo filho do evangélico, eu tinha muita dificuldade com o sistema religioso, muita coisa, e eu falava, não. Mas quando eu recebi Jesus, eu falei, Jesus é top demais. Aquela energia para querer Jesus e tal. Aí, igual eu te falei, só que você entra você entra na escola dos homens. E, infelizmente, muitos é porque também não aprenderam. Não é por maldade. Muitos é porque não aprenderam a ser guiado pelo Espírito. Eles aprenderam que tem o Espírito Santo, eles uma hora ou outra ouvem a direção do Espírito, mas eles aprendeu a ser guiado pela alma. Então é essa confusão da vontade da alma, a minha vontade. Então, quando eu não aprendi a entrar no lugar do Espírito, eu faço muita coisa na minha alma achando que aquilo é a direção espiritual. Porque na minha mentalidade religiosa, aquilo ali é bom. Nossa, isso aqui é muito bom. Claro que isso é de Deus. Né? Muitas vezes alguém pode pensar, claro que é de Deus eu pegar 500 coisas para fazer na minha denominação. Aparentemente é uma coisa de Deus. Né? Não, claro que é de Deus, eu estou dando a vida por Deus. Aparentemente, na religião é de Deus. Você não tem tempo para nada, você está no ativismo violento. Aí todo dia você tem que estar dentro de uma reunião, todo dia você não tem tempo para família, você não tem tempo para descansar, não tem tempo para orar. Essas pessoas elas não têm tempo para orar. Elas só oram lá no meio, quando está lá aquela oração, mas não tem tempo para ter esse lugar no Espírito, não tem tempo para isso, não sobra. É tanto ativismo, mas aparentemente você está no lugar certo. E você quer agradar a Deus. Mas você está tentando agradar a Deus na sua carne. E na carne você não consegue. E aí você entra numa estafa. Muitos entram numa estafa. Certo. E aí, o que a pressão religiosa faz? Não, você não. Como assim, irmão? É o diabo tentando te enganar. Você não pode largar essas atividades, não. Você tem que continuar. Aí tem a pressão das pessoas e a pressão dele mesmo, porque ele também quer Deus. Né? Ele também quer Deus. Então, na sua sinceridade, ele quer Deus. Porque ele não aprendeu a entrar na escola do Espírito.
Isso. Então, não aprendeu a entrar na escola do Espírito. Então foi meu Caio, Jesus é lindo, maravilhoso. Que eu queria servir ele na força do meu braço. Queria servir ela na força do meu braço. Mas uma vez mergulhado, e a meditação da palavra, e a clareza chegando, entrei no lugar do Espírito. Isso. Aí foi aonde você começa a entrar nessa confusão na sua alma, porque o seu espírito começa a ministrar a sua alma. E a sua alma que passou a vida inteira, ou muitos anos aprendendo a viver, isso, agora ela vai aprender a ser guiada. Pensa comigo. Para um cego, é muito fácil ser guiado. Alguém pega na mão dele aqui, ó, e ele confiar que alguém está levando para algum lugar. Agora, para alguém que está vindo, para nós tem costume de ver, alguém pegar você aqui para guiar, ele pode te levar para um lugar que você já conhece. Mas você vai fazer de tudo, não, por ali é melhor. Você vai... Não, ele está te puxando para a rua direita, não, pela esquerda é um atalho. Né? Pela esquerda é um atalho. E é assim que nós ficamos quando não aprendemos a entrar na escola do Espírito. Quando você entra na escola do Espírito, você pega seus questionamentos e começa a tirar eles fora. Mas Deus, não pode, Senhor. Eu tenho que ir lá e fazer. É o ativismo religioso, né? Esse é o ativismo religioso. Isso. Eu tenho que ir lá e fazer. Tira disso. E o Espírito Santo está dizendo, espera. Não é por aí. Por aqui. Então, quando falamos de oração em línguas, nós não estamos falando simplesmente de algo que é você estar ali no momento da igreja, levanta a mão, tem um momento de arrepio, ou uma prática para você achar que é mais espiritual do que os outros. Nada disso. Nós estávamos falando de algo que vai te auxiliar. A caminhar com o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Nesse caminhar com o Espírito Santo de Deus. Fala um pouquinho aí, pastor, senão... Não, seguindo a sua linha de pensamento, uma das coisas que eu ouvi do nosso pai na vida do Espírito, que é o pastor David Robertson, uma coisa que eu ouvi logo no comecinho, eu comecei a ouvir o David Robertson, uma das coisas que ele falou que me impactou demais, uma de suas mensagens no YouTube, que está lá no site da pastora Ana Maria Dias, quem gostar de ouvir, né, querer ouvir, entra lá no site da pastora Ana Maria Dias, está lá as mensagens do pastor David Robertson no Brasil. E uma das mensagens dele, quando eu comecei a ouvir, que me impactou muito, dentro do que você acabou de dizer aí, foi uma frase assim: o teu ministério com o Espírito Santo não está dentro de um templo físico, está dentro do seu quarto, na oração no Espírito, no Mateus 6,6. E muita gente não quer isso. Quando se trata de ministério, as pessoas querem fazer. Não, eu preciso ir, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, você não precisa fazer nada. Você tem que sentar aos pés do Espírito Santo, falar com ele na linguagem dele, o tempo que for necessário, e ele vai te entregar o que ele tem para te trazer no ministério e na visão do Espírito. Ele vai te entregar o que você tem para fazer, ele vai te mostrar o seu ministério, através da primeira parte, que é o estar com ele, que é o sentar-se aos pés dele, que é ouvi-lo. E como isso começa? Começa através do Mateus 6,6, do lugar secreto. E entendendo nós que esse é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro chamado em vida no Espírito. É justamente esse. É o parar de fazer, é o se aquietar, é o descanso da fé, entrar no descanso da fé e entender, buscar pelo Espírito e no Espírito o que Deus tem para nós. Por isso que as práticas espirituais, elas nos dão esse entendimento de que nós devemos apenas nos entregar ao Espírito Santo. Deixar que ele faça em nós e através de nós a obra de Deus. Entendendo isso, que a obra, bem claro, né? Esse é o problema de muitos. A obra é de Deus. Deus é quem faz tanto o querer como efetuar em nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Quando nós entendemos isso através das práticas espirituais, da edificação, quando Paulo diz ali que o falar em línguas edifica a si mesmo, essa edificação é um edifício para Deus, é uma construção para Deus dentro de nós, dentro do nosso espírito, é Deus construindo algo poderoso, inabalável, dentro do nosso espírito. E interessante também, pastor, não tornar as práticas espirituais algo também que seja obrigação, algo religioso, não é. As práticas é bem clara, elas são espirituais, é uma prática espiritual. Por isso, da simplicidade do falar em línguas. Quando nós entendemos falar em línguas, orar no espírito como algo espiritual, por isso que você pode fazer, ter principalmente essa prática da oração no espírito, fazendo qualquer coisa, limpando uma casa, no teu trabalho, dirigindo. Eu comecei, quando eu passei entendimento da oração em línguas, da oração no espírito, pastor, eu passei a entender isso trabalhando num trator, em cima de um trator. Quando eu trabalhava na usina, você já ouviu esse testemunho? Eu trabalhava em cima de um trator 8, 9 horas, eu comecei a entender isso, eu ficava o tempo inteiro dentro do meu trator ali. Chegava momentos de eu ter que parar a máquina, sentindo a presença do Espírito Santo, não conseguir dirigir ali, e ter que parar e ficar aquele tempo ali com o Espírito, até que passava o vento do Espírito. Amém? Mas é muito real isso. E muito simples. Não é uma coisa que você precisa... Quando a gente fala do quarto, Mateus 6,6, sim, pode ser sim um lugar físico. Precisa, às vezes, sim, estar nesse lugar físico. Né? Mas esse Mateus 6,6 é dentro de nós. É a gente se aquietar por dentro. É a gente ter aquele momento assim, é eu e ele. Entende? É como aquele primeiro amor. É eu e ele sempre, o tempo todo, o tempo inteiro, hora após hora, e toda hora, e todo tempo. Você quer estar com a pessoa amada, você quer estar com a pessoa querida, você passa a conhecer o Espírito Santo como nunca antes você conhecia ou conheceu. Quando eu conheci, como eu disse, né, eu já falo há muitos anos em mim, mas como entender, quando comecei a entender a vida no Espírito e andar no Espírito e as práticas espirituais, foi esse amor, foi esse desejo por Deus o tempo inteiro que eu encontrei. Foi essa razão, essa vontade de estar com Ele o tempo todo, o tempo inteiro, estar comunicando essa linguagem sobrenatural, estar falando com o amado da minha alma, estar recebendo dEle e diretamente dEle. Amém? A gente, como pregador, às vezes, eu ficava muito, há tempo atrás, muito preocupado quando tinha que ministrar a palavra, ficava ali até sofrendo. Hoje não precisa mais disso. É só descansar no Espírito, falar com Ele e a palavra. Isso era algo que a gente achava que era pelo nosso esforço, né? Isso. É muito importante a gente entrar nessa questão agora do esforço, né? Dessa questão toda, principalmente porque muitos erros que acontecem com pessoas que entraram nesse processo de oração em línguas, né? Vou falar aqui porque geralmente quando o tema está fixado oração em línguas, geralmente quem vem assistir, geralmente, às vezes surge um ou outro, mas geralmente são pessoas que já estão na prática, que costuma, às vezes, assistir, ou que está começando a entrar, né, por ter aquela curiosidade de entrar na prática. Mas alguns erros perigosíssimos que tem. Um deles é eu achar que essa prática ela é algo que eu vou entrar nela e ficar só nela. Você está entendendo? E tem pessoas, por mais que a chave mestre, beleza, ela abre porta. Mas abrir porta é uma coisa. Agora, entrar na porta é algo que eu preciso fazer. Exatamente. Né? Entrar na porta é algo que eu preciso fazer. Então, o que acontece? Quando eu entro nesse lugar, portas vão se abrir. Beleza. Portas de entendimento, né? Uma certa doutrina que está ali, que não é de... Vai abrir uma porta que vai me mostrar que aquilo ali já não é mais. Só que se eu posso simplesmente decidir não entrar naquela porta. Correto. E eu já vi muito isso. Mas eu gosto dessa oração em línguas, eu gosto desse lugar, desse fluir. Eu gosto desse fluir. Assim, né? Só que eu fico nesse fluir ali, mas não entro nessa porta, nesse lugar. Outra das coisas, vai te levar para meditação na palavra. Mas é uma coisa que você precisa decidir.
Claro, não é por esforço, mas o entendimento, quando o entendimento chega, você entra. Não é por esforço, por quê? Você não vai ficar lá. Não quer dizer que você tem que pegar a Bíblia aqui, ficar o dia inteirinho com a Bíblia na mão. Mas você vai entender que Deus, ele se revela nas Escrituras. E a revelação, né, o rema, ele vem através daquilo que eu extraio ali, da palavra escrita, daquele momento com o Espírito Santo com a palavra. Isso. Então, muitas pessoas, elas entram nesse lugar, gostam ali daquele negócio que é gostoso, curte ali, o Espírito Santo ama estar com a gente, nos abraça. Isso é uma das coisas gostosas do falar em línguas, dessa prática. Você está ali num lugar em Deus. Muitos ficam ali. É como aquele que está ali no átrio e está satisfeito e não quer ir mais longe. E fica ali só naquilo ali. E acha que é só aquilo ali. Aí não medita na palavra, né? Não medita na palavra. Porque o principal é meditar. Porque depois disso é o meditar na palavra. Porque ela vai romper algo no seu espírito, né? O seu espírito, você vai edificar espiritualmente. Então, aquilo vai trazer, vai começar a sensibilizar na sua alma. Mas se você não vir com a verdade, ela vai abrir portas. Mas se você não vir com a verdade, né, da palavra, que a meditação, igual eu falei, a palavra se abre, o entendimento começa a vir. Mas se eu não medito ali, não vem. E uma coisa é eu andar na revelação do outro, outra coisa é a revelação que o Espírito Santo imprime no meu espírito. Experiência, exatamente. Então muitos entram nesse lugar e vivem de palavra em palavra, palavra do pastor Gleis, palavra do pastor Eliseu, palavra do pastor X, palavra do Dave Hobbs, e não entra nesse lugar em Deus. É um dos erros que acontece. Um dos erros que acontece, e aí a pessoa, ela não rompe uma maturidade espiritual. Aí, não é porque não funciona, a prática não funciona. A prática, ela funciona. Só que existe algo que eu respondo aquilo que está chegando para mim. Então, nós que somos pregadores da graça de Deus, eu prego, ministro a graça de Deus, né? Eu entendi que não é mais pelo meu esforço. Eu entendi que quando eu criei em Jesus, eu nasci de novo, eu recebi uma nova natureza, que em Cristo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que eu entendi isso também, mas eu sei que a minha alma, que o meu espírito foi salvo imediatamente, mas que a minha alma, ela precisa ser salva todos os dias. E se eu não começar a trazer essa realidade, não no esforço, mas trazer esse conhecimento à minha alma todo dia, esse entendimento, eu não vou conseguir fluir naquilo que já está feito, né? Fluir no que já está feito. Então, por isso que tem algumas situações estão chegando aí, de pessoal, fulano vivia 24 horas falando em língua, mas não manifesta a palavra. O entendimento chega. Você pode ver que uma pessoa dessa, você vai conversar com ela, cara, ela tem tanta revelação. Ela tem muita revelação. Tem revelação com força. Ela sabe para onde que ela tem que ir. Sim. Só que tem uma coisa, que assim como muitas pessoas não oram em outras línguas por causa também dessa dificuldade, eles acham que o Espírito Santo vai orar em línguas para ele, né? Tem gente que acha, não, eu tenho que receber. E acha que o Espírito Santo vai mexer a boca dele e vai orar por ele. Você está entendendo? Assim também tem gente que já entendeu isso, ora em outras línguas, mas ele acha que o Espírito Santo também vai romper para ele. Você está entendendo? Depois que eu entendi que é pela fé, o que é que eu faço? Eu abro a boca. Aleluia! Depois que eu entendi na palavra que isso é meu pela fé, eu abro a boca e oro. E assim também é outras áreas da minha vida. Então, quando eu estou lá na oração em outras línguas, a revelação chega. Agora, o abrir a boca é comigo. Aleluias! O abrir a boca é comigo. Entrar nesse lugar da revelação é comigo. Então, é fato, sim, que traz revelação.
A porta se abre, entendimento chega. Isso. Mas ainda eu tenho um livre-arbítrio de andar naquele lugar. Ah, mas se eu continuar orando, o Espírito Santo vai me levar. Ele vai te mostrar. Ele vai pegar você pela mão, mas se você falar, não vou. O Espírito Santo é educado. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja. É pela fé. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Aleluias. Então, um dos grandes erros nisso aí é a pessoa entrar nesse lugar porque acha bonita a revelação, prega maravilhosamente bem, porque revelação flui, porque você está edificando espiritualmente. Existe uma edificação real, a Bíblia deixa claro isso, e ali a revelação chega. Mas eu decido entrar naquele lugar que o Espírito me revelou. Eu não vou esperar que agora o Espírito Santo vai romper por mim. Sim. Ele me deu um entendimento, ele já me guiou para onde eu tenho que ir. Então tem casamentos acabando, e o camarada não faz nada, que acha que ele vai ficar orando em línguas. O Espírito Santo já revelou o que ele tem que fazer. E ele não faz. Correto. Ele acha que o Espírito Santo vai fazer ele querer fazer. Você está entendendo? Não, ele vai te mostrar. E assim vai. Então, a diferença desse lugar que nós entramos no Espírito, que nós não andamos no esforço próprio, guiado por nós mesmos. Eu não vou ali evangelizar no esforço próprio. Eu não pego um cargo na igreja para agradar a Deus. Eu não assumo a congregação no meu esforço próprio. A diferença desse lugar é que o Espírito Santo ele te mostra. Ele te guia e vai te mostrando o seu lugar, o seu chamado. Eu mesmo corri muito fiz de tudo para não voltar a cuidar de congregação. E não, eu estou aqui por esforço, por medo. Não. Por fim, o Espírito Santo foi me mostrando. Ei, meu filho, você pode ir para onde você quiser, mas esse é aí. E chegou um momento que eu tive que tomar a decisão. O Espírito Santo não tomou a decisão por mim. Ele me mostrou o lugar. Então, talvez você tenha orado em línguas muitos anos aí, que está nos ouvindo ou vai ouvir depois, e está se perguntando, mas e aí? O Espírito Santo já te mostrou o que você tem que fazer, meu querido e minha querida. Agora, rompe. Da mesma forma que quando você entendeu que oração em línguas é algo por fé, que por mais vem do seu espírito, mas quem mexe com a boca é você, não é Deus Deus não ora em línguas, o Espírito Santo não ora em línguas por você, não. Quando você abre a sua boca, ele te auxilia nessa oração. Então, da mesma forma, tem coisa que o Espírito Santo não vai fazer por você. Ele vai te guiar. Por isso que é um guia. Ele é nosso ajudador. Ele nos auxilia. Então, é diferente do esforço do legalismo. Eu faço tudo na força do meu braço, eu confio na minha inteligência. Como eu prego bem, porque eu sou inteligente. Aí ele falou sobre isso, né? A gente falou sobre esforço na hora de pregar. Aí parece que a gente tá assim, esse povo deve nem pegar, acho que não precisa pegar na Bíblia e ir lá e ministrar. Não é isso que nós estamos falando. A palavra faz parte do nosso dia a dia. Sim. A comunhão com ele é no nosso dia a dia. Quando nós chegamos lá, nós liberamos, através do Espírito, da unção do Espírito, e aquilo, que aí a nossa alma é a nossa auxiliadora, a nossa mente, aquilo que foi ministrado à nossa alma, trazendo do Espírito, mas a meditação da palavra, a nossa alma se encheu também do entendimento da palavra, e a minha expressão é da alma, e eu estou me expressando agora, isso é algo que vem na alma. A alma é uma bênção, mesmo que ela seja guiada pelo Espírito. Então, aquilo que foi ministrado nesse momento de comunhão com Deus, ele é liberado. Não é aquilo que eu planejei. Eu vou planejar, cronometrar, vou criar uma performance. Não é isso. Agora, no seu dia a dia, diário ali, o Espírito Santo vai ministrando algo a você. De repente, você vai pregar numa quarta-feira, o Espírito Santo já te dá uma nota no Espírito. E às vezes você tá de noite lá, assim, na sua cama, aí você acorda. Aí você perde o sono e começa a falar em línguas. E o Espírito Santo começa a apontar os textos
Já viveu isso, pastor? Sim. O Espírito Santo começa a montar os textos. Isso mesmo. Todo dia. Vai montando aquele É texto. desse jeito. É dessa forma. E você começa a meditar naquilo, e aquilo vai começar a vir. Aquilo que você não conseguiria fazer no seu esforço próprio, mas naquele lugar em Deus, o Espírito Santo começa a trazer aquelas conexões. E começa a vir no seu espírito, e você libera essa comida espiritual para aqueles que também estão sedentos por essa comida. Então, talvez você esteja mais... O que tudo isso tem a ver com a oração em outras línguas? Tudo, meu querido. Tudo. Porque é um dom de revelação, né? Oi? Por ser ela justamente um dom de revelação, né? Ela é um dom de revelação porque ela traz o entendimento, ela traz a nós a mente de Cristo, e essa mente nos traz pela edificação do nosso espírito, através da oração no Espírito, diário, né? A nosso relacionamento, nosso tempo e comunhão diário com Deus, na meditação. Por isso que uma coisa de mão dadas, uma com a outra, estão interligadas às práticas espirituais. A meditação da palavra, a confissão da palavra, você está meditando e confessando isto, falando isto, convencendo a sua alma, que você falou um pouquinho mais antes, você convencendo a si mesmo, convertendo a sua alma ao Espírito, e quem tem que dominar é o Espírito. Quem tem que estar no governo é o Espírito. O Espírito quem governa. Então, através da meditação, da confissão, o jejum trazendo a mortificação da carne, tudo está interligado às práticas espirituais. Amém? Por isso que é muito real isso. E quando a gente entende isso no mover de Deus, na obra, no sentido da graça de Deus, do fazer, do executar a obra de Deus, entra as práticas trazendo essa leveza, trazendo essa realidade da vida diária com Deus. E nós, como ministros do Evangelho, você acabou de dizer agora, por que eu me entendi, quando eu entendi essa realidade e entendi a vida no Espírito, isso me trouxe de certa forma, esse descanso. Por quê? No sentido de entregar a mensagem de Deus. Porque eu entendi aquela passagem que Jesus falou, quando estiver diante, não tereis se preocupar com o que a vez de dizer, porque o Espírito de Deus falará em vós. É justamente isso. Vai fluir naturalmente o sobrenatural de Deus. O que é sobrenatural vai fluir naturalmente. Eu não tenho que ficar pensando, desesperado, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Não. Vai acontecer. Isso vai surgir de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Não é eu que preparo a palavra, é a palavra quem me prepara. Amém? Através do quê? Do orar no Espírito, da meditação, da confissão, do jejum, mortificação. Isso está interligado. Amém? Essas práticas, essa realidade. Amém? O que eu quero falar, pastor, aqui também trazer um ponto muito real, mas isso é só para... Nós somos uma espécie tão elevado para pregadores, às vezes pode ter pessoas simples aqui nos ouvindo agora, que vai nos ouvir ainda nessa live, sei que será muitas pessoas, pode entender, mas será que isso é para pessoas muito espirituais? Não. É para todo aquele que entende o Evangelho da graça de Deus e entende o que é andar e viver no Espírito. Um pouquinho antes do central disse assim, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar no amor de Deus. Você entender o que é andar no amor de Deus, conhecendo Deus, conhecendo a sua vontade, a sua palavra, a sua graça, e entendendo o que é viver o Evangelho. Você vai entrar nas práticas, você vai entender o que é orar no Espírito, você vai entender o que é confissão, o que é meditação, o que é jejum, o que é uma vida diária com Deus. Você vai entender que isso é muito real. Isso vai te levar para o seu propósito. E você vai entender o que é que Deus tem para você, para mim, para nós. E isso nos liberta. Isso é libertador. Amém? Isso é muito libertador. Porque eu vivi, quando eu entendi, recebi, estou vivendo. Porque é um processo. Amém? Nós estamos em um processo. Estamos em uma caminhada. A nossa alma, ela precisa todos os dias entrar nisso. Ela foge. Que nem uma frase que o David fala. Ela fica na porta ali querendo nos tirar do Espírito. Né? Vem para cá, vem fazer outra coisa, não fica aí, não fica meditando, não fica conversando, não fica falando do Espírito.
ela quer nos tirar. A alma sempre quer nos roubar desse lugar. Amém? Mas o Espírito que domina é o Espírito que foi criado para governo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ainda continuar falando sobre essa questão de você entrar no lugar que o Espírito Santo te revelou, porque tem uma nota no Espírito aqui ainda, então o Espírito Santo ainda não terminou de ministrar. Sabe, querido? É muito importante. O Espírito Santo ainda não terminou de ministrar sobre isso e ele está falando conosco e com pessoas específicas. O que acontece? É muito importante você entender isso. Porque muitas pessoas que eu conheço que entraram na prática da oração em outras línguas e, infelizmente, elas entenderam errado as coisas. Então, e aí outros começam a dizer, isso não funciona. É muito importante você entender uma coisa. Você recebe um direcionamento de Deus, grave isso. Quanto mais você entra nesse lugar, a revelação vai chegando, o entendimento, o Espírito Santo vai te guiar. Mas entenda uma coisa, é sempre a tomada de decisão é sua. Isso. Está entendendo? Correto. Você vai decidir. É muito importante. Eu quero que você frisa isso, porque quem fala de oração em língua gosta muito de citar isso, né? Irmão, não. Quem ora é você. O Espírito Santo vai orar por você, vai abrir sua boca, é você que abre a sua boca. E eu concordo. E é verdade. Sim. É verdade. Sim. Assim, quando você entende que você recebeu esse dom pela obra da cruz, que não é por seus méritos, né? Não é porque você jejuou muito, você precisa de um monte de jejuar tantos anos para receber o batismo com o Espírito Santo. Você entendeu que já recebeu ele, você simplesmente abre a boca pela fé, mas você abre a sua boca. Não é o Espírito Santo que abre a sua boca. Você decide orar ou não orar. E da mesma forma, acontece para todas as áreas da sua vida. Então eu quero que você entenda isso. Tem pessoas que Deus já falou, já mostrou. Deus já mostrou o que é para você fazer, meu querido. Isso. Ele já mostrou. Agora, claro que você não está sozinho nisso. É pela edificação no Espírito, é pela fé nele, a unção necessária para você entrar nesse lugar já está aí, mas você precisa ir. Eu estou falando, e agora é muito importante também nós entrarmos numa questão aqui. Não entra num lugar de julgamento, de condenação, porque isso não tem a ver com a graça de Deus. E não acha, Deus vai fazer na minha vida porque eu orei muito em língua. Não. Não. Correto. O feito está na cruz do Calvário. Entenda Amém. isso. A oração em línguas é um suporte, é algo Ferramentas precioso, espirituais. trazer a revelação daquilo que foi feito. Isso. Já é seu, a sua herança. Não é para agora, porque eu orei. Porque ontem eu orei tantas horas, hoje eu só orei 10 minutos. Deus não está... não, o Espírito Santo dela está muito feliz. Não pegar o que é religioso e trazer espiritual para o religioso, né? Por favor. Então, Não é da mesma religioso. forma, se eu falo com você que é uma decisão que você vai tomar, eu quero que você entenda que eu também não estou impondo nenhum peso e julgamento sobre você. Às vezes você vai tomar ela hoje, depois do que eu vou te dizer. Às vezes pode ser daqui a um ano. Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele está te mostrando a direção que você precisa ir, mas ele não vai te levar. Ele vai te guiar. É diferente. Correto. Uma coisa é alguém pegar você aqui no colo, ou te amarrar e te levar para um lugar, alguém pegar a sua mão e vir te puxando. Mas se você frear, a pessoa vai parar. Se você tem um livre-arbítrio, você tem a sua decisão ainda. Por que eu estou falando isso com você? Que isso ainda está muito fresco de etapas que eu tenho vivido nessa caminhada. Por último, agora eu passei por um processo na minha vida, de uma decisão que eu precisava tomar, e muitas pessoas, minha esposa falando,
Deus falando através de outras pessoas, falando diretamente. E eu ali, não, mas não, é difícil tomar essa decisão. E eu achando que o Espírito Santo ia tomar a decisão por mim. Sério, você tá isso. entendendo? Esse é o maior confronto, né? Com a gente mesmo, né? Ele me falou comigo no sonho, me mostrou aquela situação. Que eu tava passando uma situação que eu queria muito sair dela. Queria muito, pedia, eu tava pedindo o Senhor para me sair dela. Só que no sonho, eu tomei a decisão de sair. Mas na hora que eu saí, no mesmo sonho, eu falei, nossa, Jesus me tirou daqui. E eu acordei. Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Eu te tirei de lá, mas ainda é você que vai sair. Eu te tirei de lá espiritualmente, mas a decisão ainda é sua. Final, você precisa romper. E sabe, meu querido, demorou ainda 2 meses para mim ainda romper. Eu sabia que eu precisava tomar aquela decisão. Eu sabia, mas a minha alma estava ali e tal. Até que chegou um momento eu falei, eu tomei aquela decisão. E quando eu tomei aquela decisão, eu saí dizendo justamente, o Senhor me tirou daqui. Então, talvez você está aí, esperando que algo vai, né? Como um pai na fé falou comigo, nessa caminhada, o pastor José Carlos, nós temos a ligação espiritual, ele é uma bênção na minha vida, ele falou... Sei que ele vai entrar nessa live depois. Um abraço, Senhor Carlos. Espírito Santo não vai virar a chave para você, não. Rompe isso aí. Rompe isso aí. Amém? Então, querido, é muito sério isso. Porque muitas pessoas, tem muitas pessoas, nessa caminhada minha com a minha esposa, muitas pessoas receberam esse entendimento dessa oração em línguas, estão no sistema, estão dentro de um sistema religioso, estão sofrendo, estão no ativismo, estão sofrendo, carregando pesos pesados, e já entendeu pela revelação do Espírito que não é para carregar aquele peso. Sim. Porque não toma a decisão de romper. Está achando que o Espírito Santo vai resolver o que ela tem que resolver. O Espírito Santo mostrou. O Espírito Santo mostrou, te guiou. Sai daí. Mas ele não vai te tirar fisicamente, ele já te tirou espiritualmente. Porque até que a revelação chega, você está escravo espiritualmente, porque você não entendeu. Você está ali, você está aqui, ó. Então o Espírito Santo trouxe luz. Quando ele trouxe luz, a clareza veio. Na sua mente, o entendimento veio. Espiritualmente, você está livre. Mas agora é sua decisão ficar aí ou sair. Amém? Desculpa tomar o tempo da live, pastor, mas eu precisava ministrar isso. Amém, querido. Siga aí. Precisava ministrar isso. Amém? Amém. Precisava ministrar isso. Talvez para alguém que está online agora, alguém que vai assistir depois. Está na hora de você romper. Fazer o que o Espírito Santo já te mostrou, meu querido. Você vai ser perseguido? Claro. E se existe, você vai ser perseguido. Mas nada se compara à liberdade de você fluir no Espírito e sair desse lugar de aprisionamento, de tortura espiritual que você está vivendo. Aleluias. Então, Amém. um dos erros da oração de pessoas que oram em línguas é eles receberem revelação, saber aonde que tem que ir no Espírito e achar que o Espírito Santo vai levar elas. Não. Ele vai te mostrar. Ele vai te guiar a cada caminho. Mas ainda é sempre a decisão sua dar aquele passo. Aleluias. Romper dentro de você. Isso, aí a fé entra. Glória a Deus. A oração em línguas
ela edifica a nossa fé, né? A edificação vem, a clareza do lugar vem, mas o romper é um passo que nós precisamos dar. Aleluia. Eu estou muito feliz porque o Espírito Santo está ministrando, pessoas estão sendo libertas essa noite. Aleluia. Eita glória! Aleluia! É forte, Glória a Deus. é forte. É forte. Eu Pastor, é forte. Eu estou vibrando forte. aqui. Porque eu sei que tem pessoas sendo libertas aí. Sacudidas Aleluia. pelo poder de Deus. O poder de Deus, Aleluia. Deus pode entrar por este meio de comunicação e fazer toda a obra. Tudo que ele precisa fazer através deste meio de comunicação aqui. Recebe aí, recebe que o teu Espírito da palavra saia do lugar que te paralisa, saia do lugar que te faz ficar prostrado. Entenda uma coisa, Deus tem um direcionamento para a sua vida. Deus tem um novo caminho. Amém? Uma frase de Kenneth Hagin que eu acho muito interessante, dentro do que o pastor acabou de dizer aqui. A fé é um fato, mas também é um mato. Amém? É uma ação, é uma atitude, é uma reação àquilo que Deus fala, àquilo que Deus diz. E o que Deus diz é. O que Deus fala é. Amém? Deus fala a verdade, Deus mostra o caminho, Ele dá a direção. A Bíblia diz no livro de Salmo, a palavra dele é luz que ilumina o caminho. Amém? Então a palavra, a revelação, a oração no Espírito, ela traz essa revelação, ela traz esta luz que vai trazer um direcionamento e você vai caminhar no plano perfeito dele. Amém? É isso que o pastor ministrou aqui. Glória a Deus, pastor. Ter esse entendimento da oração do Espírito, sendo uma prática de revelação, tendo entendimento que ela é a revelação, a luz, ela traz a luz da palavra, ela traz a revelação da Bíblia, da Bíblia que está dentro desta Bíblia. Amém? Porque dentro dessa Bíblia tem uma outra Bíblia, tem uma outra palavra, que é a palavra espiritual, é o maná escondido. Amém? É o pão vivo, é a palavra do Espírito. Amém? Não temos que ler apenas a Bíblia com a mente natural, mas com a mente espiritual. Por isso da importância, nós entendemos também ter a importância da oração do Espírito e meditar na palavra. E confessar a palavra ao mesmo tempo que oramos, que falamos do Espírito, meditamos também. Por quê? Porque aquilo que é espiritual vai saltar da letra e vai entrar no nosso espírito e vai trazer a revelação de Deus para nós. Amém? É isso que houve agora, através da vida do pastor Gleison. Amém, pastor? Houve uma revelação, saltar do Espírito, da palavra profética, direcionamento de Deus. E Deus fala diretamente e nos traz uma direção no Espírito. É isso que tem, é dessa forma que tem que ser. É assim que nós andamos. Amém? Isso é andar por revelação. Isso não é você procurar um profeta A e B. É você andar pelo teu Espírito iluminado, através da oração no Espírito, da revelação, trazendo entendimento ao teu Espírito, Deus trazendo ao teu entendimento a palavra espiritual. E você entendendo daquilo que realmente Deus tem para mim e para a sua vida. Você entende o plano perfeito e a vontade de Deus. Amém? Yes. Pastor, no meu espírito aqui, o que eu precisava entregar. Amém, meu querido. Agora, se o pastor tiver alguma pergunta, alguma coisa... Se alguém tiver aí online, quer fazer alguma pergunta dentro do assunto também, eu creio que muito em breve, pastor, nós vamos estar tendo um assunto, o mesmo assunto, ou quem sabe dando seguimento a este, ou quem sabe com outro tema, e trazendo aí mais revelação, mais palavras de direcionamento profético de Deus para as pessoas. Amém? Creio que Deus nos deu esse meio de comunicação justamente para este momento. Amém? Estamos vivendo essa revolução digital e esse é o tempo da igreja. Eu ouvi uma frase há poucos dias que achei muito interessante. A igreja ganhou fibra ótica. Amém? Mais 2 pernas, chamada fibra ótica. Amém? 2 fios, né? Isso é muito importante. Nós entendemos que nós estamos aqui justamente para trazer, através desse meio de comunicação, esta revelação e esta verdade que nós temos dentro de nós. Temos que entregá-las, temos que transbordar isso. Amém? Eu gostaria de orar antes. Posso? Pode, querido, fica à vontade. Amém? Pode orar assim, para encerrarmos, fica à vontade. Amém. Sabe, amados, talvez vocês veem a gente falando de oração em línguas,
Eu queria negócio de oração em línguas, o povo fica para lá e para cá. E, sabe, o mais importante é você perceber que existem testemunhos por trás disso. Não é simplesmente o intelectual, é um viver diário. E talvez você está nessa prática, igual eu falei, e você não entendeu. E muitas das vezes, por causa da forma religiosa que a gente aprendeu de comprar, né, algo com Deus, de barganhar com Deus. Eu faço uma campanha, aí Deus vai e resolve o meu problema. Eu vou lá e oferto tanto para Deus resolver o meu problema. E às vezes você começou a orar em outras línguas com esse mesmo pensamento. E a oração em outras línguas não é isso. É Deus te mostrando, trazendo revelação a você. Essa prática é maravilhosa. Esse descortinar espiritual começa a acontecer. Mas existe esse romper de você entrar nesse lugar. E você está crescendo espiritualmente. E crescer às vezes não é fácil. E onde você é bebezinho, você recebe tudo ali, papinha. Às vezes crescer não é fácil. E esse lugar vai te levar para o crescimento. Agora, sabe quando você está lá naquela fase? Porque o desenvolvimento espiritual, ele é muito parecido com o desenvolvimento físico num sentido. Quando você nasce espiritualmente, né, todos que receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ali é tecnon, um bebê, você é apenas um bebezinho. Quando Jesus é batizado e ele sai das águas, e aí Deus fala assim, meu filho amado, em quem me compraz, ali é ruiós, um filho maduro. Paulo fala assim, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ali a palavra filho também é ruiós, maturidade. Então, a gente passa por esse processo. E da mesma forma é o nosso crescimento espiritual. E já viu na adolescência, quando o menino começa a crescer, e ele sabe que tem responsabilidades, mas ele quer continuar tendo atitudes de criança? Exatamente. Mas ele começou já a entender. A mesma coisa acontece quando a pessoa ela entra na oração em outras línguas, e ela começa a entender as responsabilidades que agora vêm. Só que ela ainda quer ficar naquele lugar de criança. Ela quer receber os benefícios do adulto. Quer tirar o da boca, né? Quer receber os benefícios do adulto, mas não quer andar na responsabilidade de ser adulto. Isso. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, andava como menino. Mas quando eu cheguei a ser grande, eu deixei as coisas de menino. E ele estava falando sobre revelação. Correto. Ele era um menino espiritual, mas quando ele chegou no entendimento espiritual, ele começou a deixar as coisas de menino. Verdade. Então você recebeu revelações. Você sabe o que você precisa fazer. Sim. Mas você está esperando que não vai, meu querido. Entendeu? Você já sabe que não adianta. O tempo de papinha na boca passou. Agora é a hora de você romper nesse lugar e começar a comer alimento sólido. Aleluias. Romper nesse lugar no Espírito. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te louvo. Eu te agradeço por essa live. Te agradeço por esse momento extraordinário. Eu te agradeço pelo privilégio e a graça do Senhor nesse momento. Eu te agradeço pelo mover do teu Espírito Santo tão maravilhoso, que está tão intenso aqui nesse lugar, está tão intenso aqui agora. E sobre essa graça eu começo a ministrar sobre a vida de pessoas que estão assistindo essa live. Pai, eu ministro da tua graça, em nome de Jesus, que assim como Paulo orou, que os olhos do coração sejam abertos, que o entendimento seja aberto, que clareza chegue em nome de Jesus. Clareza e rompimento espiritual na vida dessa pessoa. Rompimento para a honra e glória do teu santo nome. Eu ministro em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Já estou vendo do teu Espírito essas pessoas experimentando um lugar mais alto. Andando no lugar mais alto.
em nome de Jesus. Isso é tão sério que através desse entendimento espiritual, muitas pessoas que estão assistindo essa live vai receber também cura física. E você que receber essa cura, entre em contato conosco para que o nome de Jesus seja glorificado através disso. Eu ministro na sua vida e eu declaro toda sorte de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória de Deus. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Amém, que assim seja. Foi um prazer estar contigo. Prazer, muito gostoso. Maravilhoso. Depois vamos promover um encontro nosso no privado. Eu faço os encontros no privado e é muito bom que ali é aquele momento de irmão para irmão. Participação. É um prazer. Parece que a conexão não estava muito boa, não, mas eu tenho certeza que, independente de conexão, a conexão com o Espírito é a mais importante. Tá perfeito. Pastor Gleison, muito obrigado, meu querido, tá? Pelo seu tempo precioso aqui. Quero lhe agradecer de todo o meu coração. Estamos juntos no Espírito, amém? Que essa graça nos una cada dia mais, que esse mover nos una cada vez mais, e que venhamos crescer em todo e em tudo naquilo que é perfeito, que é Cristo, em nós e através de nós, amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conectados aqui, aqueles que vão ainda assistir esta live. Eu sei que a palavra de Deus falará no tempo real e presente com cada um aqui, amém? Deixaremos salvo aqui, o pastor vai estar postando também na sua feed aí, amém? E será disponível a todos os irmãos aí para receber mais de Deus aí através dessa live que foi e está sendo e é uma bênção, amém? Pastor, gratidão. Deus abençoe as suas salvações finais aí, amém? Um abraço. Deus abençoe. Gratidão, meu querido.